Falam comigo, produção. Já estamos ao vivo, já? Ao vivaço, ao vivaço, ao vivaço. Deixa eu ver aqui, conferir. Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Tranquilidade? Boa noite, Mota. Meu amigo Zema, meu amigo Júlio, prazer estar aqui. Legal, legal. Estava compartilhando aqui nas redes sociais. Pode terminar de compartilhar aí Opa. que eu vou fazer um merchanzinho aqui, vou dar um salve aqui para os nossos patrocinadores, a galera que ajuda a gente a mover com essa máquina aqui do Polígrafo Podcast. Galera, olha, eu quero, número 1, mandar aqui, olha, Estamos captando novos patrocinadores. Você que quer tua marca atrelada a esse produto, o Polígrafo, entre em contato com a produção, manda um oi aqui no nosso direct do Instagram, para mim ou pro Julião da Candonga, que nós vamos bater um papo sobre sua marca, está aqui. É menos de 10 milhões, relaxa. Andrade Alpinismo, empresa de alpinismo industrial. Se você tem um projeto aí, uma grande obra, qualquer coisa que mexa com altura, Andrade Alpinismo, que agora vai atuar no offshore. A empresa Andrade, os caras estão metidos, né, Júlio? Oxi. Mundo do LED. Tá aqui? A produção tá falando que eu tô falando pra câmera errada. Mundo do LED, galera. É verdade, produção. Um abraço, Rafael. Você que tem um projeto aí, o Mundo do LED fez a nossa iluminação, esses caras são fera. Tem um projeto de iluminação, vai lá, Mundo do LED. E Fator 3 Comunicação, a empresa do nosso Rogerinho das Candongas, que sempre ajudou a gente. E você tem lá um projeto, até para eleição, eles fazem também parada para política, né? Então você quer gravar um vídeo, quer fazer qualquer coisa, vai lá em Fator 3 Comunicação. Agora é a Vera. Agora vamos começar. Agora vamos começar a brincadeira. Hoje, ô Mota, eu posso falar que hoje é literalmente tiro, porrada e bomba. Não. Isso aqui, porra, eu tô com o mestre. Eu tô com a o favor mestre. do carinho. Do carinho? Do carinho. Ó, bota melhor teu microfone pra ele poder... Aqui? Aí, garoto. Assim. É só suspender assim, ó. Isso. Opa. Bota assim. Eu não tô acostumado com essa estrutura toda. Pá. Lá em casa é um microfonezinho caindo aos pedaços, cachorro late. A humildade. Mulher chama. Ó, cara, eu tô aqui impressionado aqui. Parabéns. Mano, primeiro eu quero agradecer ao convite. Apesar que tu me enrolou pra caramba, porque eu tô tentando te trazer aqui. Mas esse cara tem agenda, né, mano? Isso. Agenda do nosso... Bota, tô em São Paulo, tô não sei o que lá. Qual é a câmera que eu olho? É tanta Papá. câmera que eu nem sei pra onde é que eu olho. Bacana, muito bom. Então, pô, quero agradecer, mano. Obrigado aí pelo Eu que agradeço você, Zé. Você é um cara cuja trajetória eu tive privilégio de acompanhar, né? Já vi você... Sei que você é um cara que faz... Você não é só um rostinho bonitinho, pô, né? Aí Ganhador de like. Reconheceu, né? tá vendo? O pessoal pensa que eu sou apenas um rosto lindo. Não, eu já vi você carregar muito piano, né? Já vi você em momentos de glória, já vi você em momentos de dureza. Tá? E a gente tem que valorizar, porque essas pessoas fazem as coisas acontecerem, não é isso, Zé? Beleza. Mota, se apresenta aí pra galera que tá em casa pra saber quem é o Mota. Eu sou um cidadão comum, casado, muito bem casado, com a dona Alexandra, que deve estar em casa já me esperando. Opa! Tenho 2 filhos, João e Maria. Sou formado em engenharia. Trabalhei a minha vida inteira, 95% da minha carreira, na iniciativa privada. E lá por volta de 2007, 2008, eu fui contaminado por esse vírus da política, naquela época do impeachment, né? Foi ali que as coisas se aceleraram, né? Na verdade, lá por 2009, 2010, eu junto com um amigo fundei um partido, criei um partido político, né? Um partido novo, eu e o meu amigo João Amoedo, e isso aí me aproximou da política, e uma coisa levou a outra, participei das demonstrações que começaram em 2014, né? Foi aí que eu conheci o Zema, subi muito naqueles caminhões da Avenida Atlântica. É isso aí. Mas nunca deixei de ser um cidadão comum, Júlio. É isso que eu me considero. Eu sou um batalhador, não tenho minha vida garantida, não tenho minha vida ganha, não dependo de ninguém. E acho que isso é o melhor que a gente pode desejar para as pessoas, né? Independência, para que cada um ganhe a sua vida do jeito que acha mais adequado.
E é uma luta em que a gente conheceu muita gente, né? Ombreamos. Algumas pessoas nos decepcionaram, né? Porque subiram no caminhão com a gente, né, Zema? Verdade, cara. Seguraram aquela bandeira, né? Bonito, debaixo de chuva. Cantaram o hino nacional, fizeram o juramento, depois fizeram merda. Mas política é isso, né? Uma estrada pavimentada por decepção. Tem que respirar fundo, levantar a cabeça e ir em frente. A tua formação é engenharia, Mota? Eu sou engenheiro civil e tenho mestrado em administração. Mas trabalhei a minha vida inteira com tecnologia, com informática. Caramba, agora como que? Peraí, deixa eu entender. Um cara que é É isso aí administração... mesmo. É isso aí. Administração cabe em qualquer lugar, então, show. Mas engenheiro que formou um partido político... Mano, Como é que tu caiu nisso, cara? É isso aí. Cara, o que aconteceu? Não é um partido. O Partido Novo, né, mano? A gente tá falando de um partido. O Partido Novo. Cara. Não é um novo partido, é o Partido Novo. O Partido Novo era um partido que iria mudar a cena política nacional. Esse teu era aí me... Essa história toda eu conto com detalhes no meu livro mais recente, né? Que se chama Os Trouxe o Inocentes. livro? Trouxe. Caramba. Cadê o livro, produção? Tá no carro o livro? Não tá. Tem no Não carro? tá no carro. Tá no outro carro, caramba. Aí, já não vai ganhar, brinca. já vai perder 3 mil reais de salário só de multa esse mês. Mas eu conto essa história no livro, né? É uma história realmente difícil de acreditar que aconteceu. Eu, como todo mundo, como a maioria dos brasileiros... Fala o nome do livro. O livro é Os Inocentes do Leblon. Isso aí. Eu vi aí celebridades lendo, fazendo depoimento lá na Alguns. Oh. O livro me deu um trabalho muito grande, porque eu escrevi um livro que fosse bom de ler. Eu odeio livro chato. Eu não leio livro chato. Se eu leio 3 páginas e o livro é chato, eu deixo para lá. Então eu escrevi um livro que não é chato. Tem casos, tem histórias. Nosso amigo Zema tá no livro. Então quem quiser saber mais sobre a vida do Zema... Dá uma olhadinha lá. Os Inocentes do Leblon. Os Inocentes do Leblon. Vou comprar esse livro. Eu acho que você vai gostar. Poxa, não compra não. Vocês vão ganhar um exemplar autografado meu, que era para eu ter trazido hoje. Desculpa, cara. Correria. Essa vida, correria. Só correria. É isso aí. Mas foi isso. É uma história realmente incrível, né? Porque eu era muito insatisfeito, como, aliás, a maioria dos brasileiros é o tempo inteiro, e conversando com um amigo, ele também estava insatisfeito, e aí a gente, por que a gente não cria um partido político? E ele tinha os recursos para fazer isso, e topou fazer. E eu, realmente, quando a gente começou esse projeto, eu pensei que, tanto no projeto Partido Novo, como alguns outros projetos, né, que a gente viu depois. Você chega, tem um monte de gente que pensa como você fala, caramba, nós vamos conseguir fazer alguma coisa para mudar, né? Dessa vez, vai. Aí você vai, embarca, e ali na frente você vê que não é bem assim, né? Então... Mas assim, o partido foi criado, está aí. Tá aí, é uma grande realidade. Tem as suas qualidades e é um legadozinho que a gente deixa e agora a gente tem que fazer outros, né? Então, o que você acha que acontece? Porque nós vamos ter que falar da praga do Brasil, que é a corrupção. Então, todo mundo começa com aquela boa intenção. Cara, não, vambora, vamos... Mas chega em certo momento que cada um quer ir para um lado e você... Pô, não, cara, nós não criamos isso para isso aqui. O que você acha? As pessoas realmente entram na política com aquela ideia de eu vou mudar a parada, eu sou diferente, eu vou fazer, e chega lá e vê a engrenagem tão pesada e fala, cara, não dá para fazer nada. Ou essa pessoa já entrou, é o famoso lobo na pele de cordeiro? Eu acho que tem as duas coisas, Júlio. Eu acho que tem gente que entra com boa intenção, quando chega lá, vê que
Para fazer o bem é muito difícil e arriscado, para fazer a coisa certa. Para fazer o mal, caramba, tem esse jeito aqui, tem esse jeito ali, tem esse jeito lá. Caminho não falta. Caminho não falta. E tem o cara que já entrou, cara, eu quero resolver a minha vida, eu quero me dar bem. E eu tive uma experiência como secretário de Estado aqui no Rio de Janeiro. Né? E o negócio funciona assim, você foi nomeado secretário, aí você sentou lá no seu primeiro dia para trabalhar, aí vem um assessor, bota uma pilha de papel desse tamanho assim na sua mesa e fala assim, doutor Júlio, esse processo tem que ser despachado hoje, senão vai gerar um prejuízo de 30 milhões para o Estado. Aí você olha a pilha de papel, tem umas 500 folhas. Aí você olha, é um processo de compra de... Fala uma coisa aí. Café. Café. É 4 milhões de reais de pó de café. Aí você fala... Porra, café Peraí. pra caramba, mano. 500 folhas. Aí você fala assim... Não vou assinar isso não. Aí o cara vem e fala para você, se você não assinar, vai se perder aqui 2 anos de trabalho. Vai ter que fazer isso tudo de novo. Aí você chama o procurador, né, que é o advogado do Estado. Pô, queria a sua opinião, tem essas... Assino, tá tudo certinho, posso assinar? Aí o procurador fala assim, olha, aparentemente está tudo certinho, mas a decisão é sua. Porque se você assinar e tiver alguma coisa errada em algumas dessas coisas aqui, você responde por aquilo nos próximos 5 ou 10 anos. Mesmo que você já não esteja mais naquele cargo, mesmo que seja uma coisa com a qual você não tem nada a ver, mas foi você que assinou. Tá? Você fala, caramba, a minha vida vai ser assim a partir de agora? É, a sua vida vai ser assim a partir de agora. E aí você vira alvo, né? As coisas que você fizer que forem certas não são mais do que a sua obrigação. As coisas que você fizer que foram erradas, amanhã vão estar no jornal. Pode ter certeza. Todo dia que você chega para trabalhar, a sensação que você tem é o seguinte, eu vou gastar desse meu dia hoje 1 hora para fazer realmente o trabalho que tem que ser feito e o resto do tempo para me defender de quem está querendo me derrubar ou quem está querendo me prejudicar. Então, isso é, em resumo, né, a realidade de uma pessoa que está exercendo um cargo público. E vamos assim, ser honestos, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Toda vez que você chega numa posição de poder, a primeira coisa que acontece é que tem alguém querendo tirar você de lá. O que é pior no Brasil, e aí eu vou corrigir o que você falou, vou me permitir fazer uma alteração, eu não acho que o problema do Brasil seja a corrupção. Corrupção tem em todo lugar. Se você for nos Estados Unidos, eu conto para você aqui, a gente passa a noite inteira contando história de corrupção dos Estados Unidos e de agora. Tem na França, tem na Inglaterra, tem na Alemanha, tem no Japão, né? Mas qual é a diferença? Bom, no Japão o cara se mata quando ele é descoberto, né? Aqui no Brasil o cara ganha like, né? Ganha visualização e depois concorre a outra eleição e ganha. Ganha. Isso é o problema. Esse que é o problema. O problema do Brasil é impunidade. É só isso. É só isso. Não é corrupção. A corrupção que existe no Brasil, ela ganha um impulso maior porque não dá em nada, né? É o famoso vale a pena ser corrupto no Brasil porque não dá em nada. Vale a pena ser bandido no Brasil, Bandido no geral, né? Corrupção é uma modalidade de crime. Vale a pena ser... O cidadão comum, ele não tem ideia de como os bandidos no Brasil são protegidos. Né? E aí eu sempre conto um exemplo, que eu, quando descobri, fiquei horrorizado. Né? Que é que no Brasil, o estuprador, ele é preso, né? Ele é julgado, condenado, ele vai para uma prisão, uma penitenciária, e quando chega lá ele tem direito à visita íntima. Tô mentindo? Verdade. Uma vez eu fui numa penitenciária, eu fui visitar, e aí o diretor me levou na ala da visita íntima. Era um pavilhão, uns quartos, né, as celas com decoração especial,
e a penitenciária fornecia camisinha, lubrificante, né, umas toalhas especiais. E aí eu perguntei para ele, na minha inocência, isso porque eu já tinha muito tempo de interesse por a questão da criminalidade. Eu perguntei para ele, vem cá, diretor, que tipos de criminosos têm direito à visita íntima? Né? Porque na minha cabeça eu estava imaginando que alguns tipos de criminosos não teriam aquele direito, né? Sim. Pela brutalidade do crime que eles cometeram. E ele falou, não, Roberto, não existe isso. Pela lei, todos têm esse direito. Exatamente. Né? Então o cara chega aqui, não importa o crime que ele cometeu, eu só preciso ter vaga na cela de lua de mel. Tendo vaga, ele tem o direito. Quer dizer, o que é a visita íntima? É o direito que você dá para um criminoso de fazer sexo na prisão com uma pessoa que ele escolhe às custas do contribuinte. Porque é você que está pagando essa estrutura camisinha, toda. aquele lubrificante. É isso. Mota, você falou aí, vou voltar um pouquinho atrás aí, porque você falou de quando você foi secretário de Estado e o Júlio começou falando de corrupção, e aí o assunto puxa para o lado, que não tem como não puxar. Então, cara, você foi secretário no governo do Wilson Witzel. Isso. Certo? Certo. Cara, como foi pra você viver aquele turbilhão ali, aquela parada ali, de que parecia que tudo ia bem, e daqui a pouco tudo foi mal, e como foi pra você? Porque você tava fazendo parte ali do staff do governador. Você Isso. era um dos homens assessores do governador. Vou te contar essa história. É outra história da minha vida que eu jamais imaginei que fosse acontecer. Em 2018, você acompanhou, né? Eu fui candidato pela primeira vez. Sem nenhuma expectativa. E fui aconselhado no meio da campanha, porque a minha campanha é isso aqui que a gente está fazendo, né? Eu falando as verdades nuas e cruas, e goste quem quiser, quem não gostar, vota em outro e acabou, né? A minha campanha, eu não tinha e não tenho cabo eleitoral, não tenho uma comunidade, né, onde tem lá um rapaz que arruma 3 mil votos para mim. Meu voto é voto de opinião. Quem gosta das coisas que eu falo, vota em mim. E foi uma campanha muito difícil. No meio da campanha, eu fui aconselhado a desistir. Me disseram, pô, cara, você não vai ter nem 3 mil votos. Melhor você desistir. Quando abriram as urnas, eu tive 17.089 votos. Eu fui o segundo candidato a deputado federal mais votado do partido no qual eu estava, que era o PSC. O primeiro você recebeu como convidado aqui há poucos dias, né? Uhum. O deputado Otônio de Paula, foi um fenômeno eleitoral, teve mais de 110 mil votos, e eu fiquei em segundo lugar, com 17.089. Eu não fui eleito porque o partido resolveu fazer uma coligação. Então, infelizmente, eu não fui eleito, fiquei como segundo suplente, né? Mas a minha votação foi uma coisa extraordinária. E como eu já tinha esse interesse por segurança pública, eu fui surpreendido com um convite para participar da transição de governo. Eu fui um dos 3 coordenadores da transição de governo, cuidando da questão, entre outras áreas, da questão de segurança pública, né? Agora, você imagina, Júlio, eu sou engenheiro, administrador, fiquei encarregado da transição da segurança pública do Rio de Janeiro. O que estava acontecendo no Rio de Janeiro Mas em você 2018? já era uma autoridade já na matéria sobre segurança pública, você sempre palestrou, você sempre teve um conhecimento fenomenal nessa área. Mas imagina a emoção, né? A adrenalina. Por quê? Vocês vão lembrar, Rio de Janeiro estava em intervenção federal. Isso aí. A intervenção federal, se eu não me engano, começou em março de 2018. Vocês vão lembrar, era uma época em que o Rio de Janeiro bateu todos os recordes, né, de eventos criminais, principalmente roubo de carga, né? Isso. E o Rio de Janeiro estava numa intervenção federal. E eu, então, junto com uma equipe que eu montei de voluntários, coordenei essa transição, né, entre o Gabinete de Intervenção Federal. Na época, o interventor era o general Braga Neto, secretário de Segurança era o general Richard Nunes, e eu fiz essa coordenação da transição da segurança pública do Rio. A minha expectativa era, eu não fui eleito, eu vou fazer essa
transição aqui, eu vou para casa, vou procurar emprego, vou voltar para a minha vida. Tá? Eu tinha me filiado ao PSC logo antes das eleições, então não conhecia absolutamente ninguém no partido. Fui conhecer o que seria o futuro governador Wilson Witzel quando eu fui me filiar, ele estava lá, a gente se apresentou, então a minha expectativa era ir para casa depois de acabar da transição e botar aquilo no meu currículo. Pô, fiz a transição de segurança do Rio de Janeiro. Aí eu, um dia em dezembro, eu estou em casa, no sábado à tarde, toco o telefone. E é um dos secretários do governo dizendo: eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você. Qual que você quer primeiro? Eu falei: dá boa. Ele falou: você vai ser secretário. E a ruim? É de segurança pública. Aí eu falei: tá zoando. Agora o bicho pegou. Agora o bicho pegou. O que aconteceu? O plano do governo era, conforme prometido em campanha, acabar com a Secretaria de Segurança no primeiro dia do governo. O que era, na época, uma medida muito controvertida. Tinha muita gente que dizia que era uma loucura, que não ia dar certo. E justiça seja feita, deu muito certo. Inclusive, das pessoas que eram críticas dessa medida era o falecido Zeca Borges, né, do Disque Denúncia, que na última vez que nós falamos em público, eu fiz uma entrevista com ele no meu canal YouTube, e ele disse: Roberto, eu dou o braço a torcer, porque eu era um daqueles que achavam que Rio de Janeiro ia mergulhar no caos, extinguindo-se a Secretaria de Segurança Pública. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, as polícias do Rio de Janeiro, né, a Polícia Civil e a Polícia Militar, cada um assumiu a função de uma secretaria e desempenharam muitíssimo bem, apesar, né, de uma sensação ruim que a gente ainda tem no Rio de Janeiro. Os índices criminais estão em queda desde o início de 2018. É que, como os índices estavam muito elevados no Brasil, de uma forma geral, né, demora para a gente sentir alguma melhora no nosso dia a dia. O Rio de Janeiro deixou há muito tempo de ser o lugar mais perigoso do Brasil. A maioria das pessoas não sabe disso. Eu botei um post na semana passada, fiz um tweet. Muita gente ficou espantadíssima, né? Que pelos últimos dados disponíveis, que são de, acho que 2019, os dados sempre têm uma diferença de tempo. Os lugares mais perigosos do Brasil são Bahia e Ceará. Isso. E a diferença é grande para o Rio de Janeiro. Né? O que a gente tem aqui que contribui muito para dar a impressão de que nós somos o lugar mais perigoso do Brasil é a questão do domínio territorial pelas facções, né, e pelas milícias. Isso contribui para trazer para o Rio de Janeiro uma fama que o Rio não merece já tem algum tempo. E aí é importante dizer, boa parte deste mérito é da Polícia do Rio de Janeiro, que trabalha contra tudo e contra todos, né, inclusive tendo que enfrentar restrições legais absurdas, que a gente nunca ouviu falar antes na história do Brasil. Assim mesmo, a polícia trabalha. Então, assim, o resumo da ópera foi esse. Foi assim que eu me vi sentado na cadeira de secretário de Segurança. Felizmente, o plano de extinção da secretaria foi retomado e a secretaria foi extinta logo depois. Foi uma experiência fantástica. Eu vi como é a vida, a rotina dos policiais do Rio de Janeiro. Né? Você executou essa tarefa de desmembrar a Secretaria de Segurança Pública. De fazer a transição, de coordenar isso. Né? E eu tive ao meu lado um gigante, que é o Procurador de Justiça, Marcelo Rocha Monteiro. Né? Uhum. Ele foi voluntário na minha equipe de transição. O Marcelo dispensa apresentações lá, e você tem que trazer o Marcelo aqui, né? Isso. Grande homem. O Marcelo é assim, eu não tenho palavras para descrever o Marcelo. É um ser humano fantástico. É um homem de uma coragem fenomenal, uma coragem moral. Ele diz o que tem que ser dito, faz o que tem que ser feito. E me ajudou nessa tarefa, né? Sem ele, eu jamais teria conseguido. Mas foi uma experiência fantástica, Júlio. Assim, dava para escrever um outro livro, mas eu acho que eu vou esperar mais um tempinho. Mais um pouquinho. É uma percepção que a gente tem, que eu estou tendo, é a seguinte.
essa questão da extinção da Secretaria de Segurança Pública, e aí a gente fala que a Polícia Militar, como hoje a Secretaria de Polícia Militar, é isso? Secretaria de Estado da Polícia Militar. Então, Isso. que é formado exclusivamente pelo quadro da Polícia Militar. Sim. Sim. Então, nós aqui entrevistamos o pessoal aqui, Nata das Praças, pessoal dos excluídos. A gente entrevista muita gente aqui que fala sobre a polícia enquanto policial. Se a percepção de segurança ou se a segurança, os números realmente estão melhorando para a população, a gente acredita aqui, pelo menos pelo que a gente ouve, que a estrutura de você ter a própria polícia militar se comandando, você não ter, por exemplo, a possibilidade de você ter um cara fora dos quadros, com uma outra visão de mundo. Ou seja, você tem um coronel que o cara fez carreira na polícia e todo mundo que trabalha ali fez carreira na polícia. Ou seja, o comprometimento é a própria polícia se gerenciando. Isso, para o policial, está uma verdadeira bosta. Para o policial. De você ter uma gestão exclusivamente de coronéis de polícia gerenciando a própria Secretaria de Segurança Pública, que você não tem, por exemplo, o Mota, que pode ter uma visão diferenciada porque é um quadro externo da polícia. Então, a gente tem acompanhado aqui isso muito. A percepção é que, para o policial, a coisa está muito ruim. Agora, os números, para a população, enquanto botar a guarnição na rua para combater, a coisa tá boa. O que tu acha sobre isso? Olha só, Zema. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Por isso que eu as separei. Tudo na vida tem vantagem e desvantagem, né? Se você me perguntar assim, o que é a segurança pública brasileira? Eu não estou falando só de polícia, né? A segurança pública envolve a polícia, o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário e o sistema prisional, né? Que é o sistema de justiça criminal. Isso aqui no Brasil hoje, eu vou fazer uma analogia para vocês. Imagina que você tem uma fábrica e você tem na sua fábrica uma máquina que ela é velha, está enferrujada, está faltando peça, não está lubrificada. Então ela podia fabricar 1000 coisas por hora, ela só fabrica 100. Essa máquina é a segurança pública brasileira. Tá? É isso. Qual é a primeira coisa que você vai fazer nessa máquina? Pô, vai lá, tira a ferrugem, né? Troca umas peças, bota óleo, dá uma ajustada, aí ela passa de 100 peças para 400. A mesma máquina, com as mesmas, né? Aquela que você comprou tem 20 anos. Vai chegar a hora que você vai dizer, pô, 400 está pouco. Aí sabe o que você faz? Você compra uma máquina nova. Né? Máquina nova, eletrônica, digital, ligada na internet. Essa é a segurança pública brasileira. Tem coisas, ajustes, que você pode fazer agora. O que você precisa para fazer esses ajustes? Precisa ter coragem, precisa ter articulação política. Né? Mas você faz um ajuste outro aqui e outro ali e melhora muito. Essa questão de organização das polícias, Emma, tem várias opiniões, várias formas de você olhar essa questão. Né? Tem gente que implica, por exemplo, muita gente na esquerda implica com a questão da militarização da polícia militar. Polícia militar, de um jeito ou de outro, existe praticamente em todos os países do mundo. Então, isso não é um problema. Tem gente que levanta a questão da gente ter duas polícias. Né? A gente tem duas polícias, uma faz uma parte, a outra faz a outra. Então, você quebra o chamado ciclo policial. Isso é um problema. Isso, na minha opinião, é um problema. Né? Porque você tem um PM que prende lá o sujeito, aí o PM tem que ir para uma delegacia, ficar esperando, e aí o PM passa esse problema para a civil, que faz a investigação. Eu respeito profundamente a opinião de quem está dentro da polícia. Então, eu dou a minha opinião fazendo essa qualificação. Eu não sou policial. Conheço muitos policiais, já vi um pouquinho como é que é a rotina deles. Então, a minha opinião como estudioso, como cidadão, é que quebrar o ciclo da polícia é ruim. Então, a polícia deveria ter o ciclo completo. Mas como é que você faria isso, Roberto? Se você tem a polícia militar, a polícia civil, tem várias formas de você fazer isso. Né?
Você pode, por exemplo, né, isso aqui é pura especulação, né? Você poderia dizer, olha, a Polícia Militar atua nessas áreas aqui e a Polícia Civil atua nessas outras áreas aqui. Mas onde a Polícia Militar atuar, ela vai fazer tudo. Ela vai prender, ela vai investigar, ela vai, né, encaminhar um inquérito. E a Polícia Civil, nas áreas onde ela atua, além de fazer o que ela já faz hoje, ela também vai fazer um patrulhamento ostensivo. Tem gente que é totalmente contra essa ideia que eu acabei de dar, que acha isso um absurdo, inclusive pessoas que eu respeito muito, né? Delegados de polícia, coronéis, outros policiais que dizem, não, Roberto, essa sua ideia não funciona, por isso, por aquilo. Então, tem razões de um lado, razões de outro. O que é importante, Zema e Júlio, a gente entender o seguinte, a máquina está enferrujada, está com peça quebrada, está sem lubrificação, ela podia estar fazendo 400 por hora, ela está fazendo 100 só. Então tem muita coisa para a gente fazer, né? Mas precisa ter coragem política. Interesse também, né? Porque, no caso, o ciclo único de polícia, ele praticamente acaba com a carreira de delegado de polícia. Que é uma instituição brasileira. Delegados de polícia são uma instituição brasileira. Quem é que Então, vai vai querer acabar bater de com uma frente? instituição como os delegados? Olha só, Zema, eu acho que numa discussão como essa, a gente tem que evitar demonizar, né? Como eu te falei, eu não acho que exista... Se você amanhã acabar com a carreira de delegado, agora a segurança pública brasileira vai andar para frente. Não é assim. O Brasil tem várias coisas que não existem no resto do mundo, né? O Brasil tem cartório, cara, né? Tem reconhecimento de firma. Então, eu não acho que acabar com a carreira de delegado seja uma consequência inevitável do ciclo único de polícia. Não acho. Acho que tem formas de você montar esse quebra-cabeça. E ainda aproveitar, ainda ter delegados. Olha, isso aí é uma questão que não é simples, é como é que você organiza o trabalho policial. Né? Então, eu acho que a gente tem que reconhecer, eu estou convencido disso, que a questão do ciclo único é um problema. Tem uma outra questão também que os policiais devem ter discutido com você, que é a questão da carreira. Né? Sim. Há quem defenda a chamada carreira com entrada única, única, que é o que existe nos Estados Unidos. Você bate lá na porta da polícia, eu quero ser policial, o cara te dá lá um trabalho e você começa ali por baixo. E você progride na carreira e você pode um dia vir a ser o chefe da polícia. Isso aí. Né? Então tem gente que defende isso. Eu acho bastante razoável isso. Né? Eu acho que para o policial que é dedicado, né, que tem aquilo como uma missão, e eu conheço uma quantidade enorme de policiais, é o cara vocacionado. Né? Não sei se vocês já ouviram aquela historinha das ovelhas, dos lobos e dos cães pastores. Já ouviram essa historinha? Conta aí, a historinha é bom. É uma historinha que eu li a primeira vez num livro sobre a vida daquele famoso sniper americano que foi morto, acho que na Guerra do Golfo. Enfim, ele atuou na Guerra do Golfo, ele morreu nos Estados Unidos. Mas, enfim, ele diz o seguinte, há pessoas que não sabem lidar com a violência, elas não estão preparadas. Então, no dia que o crime bate na porta delas, elas viram vítimas. Essas são as ovelhas. Tem aqueles que saem de casa todo dia para caçar uma vítima inocente, para procurar uma ovelha. Esses são os lobos. E tem aqueles outros que foram agraciados com o dom da força, da coragem, e estão dispostos a usar essa força e a coragem para proteger a vida de outros. Esses são os cães pastores. Então, cara, a nossa sociedade sem essas pessoas, sem a polícia, acabou. A gente não sai de casa, entendeu? Todos nós iríamos virar ovelhas. A não ser que... Eu também agora quero lhe fazer uma pergunta sobre... Qual é a sua visão sobre a arma para o cidadão de bem? Todo cidadão tem o direito de se armar para defender a sua vida
para defender a sua propriedade. E esse direito, ele não pode sofrer restrições que não sejam razoáveis. Então, o que é razoável? Razoável é que quem tem uma arma tem um treinamento mínimo, né? Porque senão... Não adianta de nada. Não adianta de nada, né? E que se faça uma checagem mínima para ver se o cara não é bandido e para ver se ele está de pleno... Se ele não é maluco. Esse não é maluco. Você está em pleno gozo das suas faculdades mentais. Isso é razoável. Que isso seja feito sem burocracia, rápido e a um custo baixo. Aí não. Aí não no é... Brasil, Pois para é. isso acontecer, é muito difícil. Eu acho que isso aí, essa é a minha posição, né? No Brasil hoje, para você ter um armamento legal, as pessoas que não lidam com armamento não sabem a novela que é, né? Dependendo da situação, o cara vai até na sua casa fazer uma vistoria para ver se você tem um cofre onde você deixa a sua arma. É uma loucura. Agora, se você quiser uma arma ilegal, é fácil. Pega R$2.000, vai... Né, Mole. Vai em qualquer lugar aí, compra uma arma. Então, o que se vive no Brasil é uma grande hipocrisia. Se criou uma peça de legislação chamada Estatuto do Desarmamento, que não assim, foi aprovado. que foi a população brasileira votou num plebiscito para dizer que era contra, que ela queria o direito à posse de armas, né? E essa lei desrespeitou o resultado do plebiscito, né? Então, se você criou no Brasil uma situação onde o único que tem acesso barato, fácil e confortável às armas são os bandidos. Aí o cidadão de bem, cara, ele está praticamente proibido pelo custo e pela burocracia. Muito, 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 muito complicado uma pessoa ter. Eu tenho, né? Eu tenho tanto pela PF, né, que é a posse, quanto pelo Exército Brasileiro, que é isso que se falou, que é o CAC, que é o caçador, o atirador e o colecionador, que realmente é um parto você conseguir tirar o teu CR, meu irmão. A legislação são avançou custos um mais... custos, mas ainda demora uma eternidade e tem que passar por todos. Quem acha que é mole, porque as pessoas falam assim, a arma no Brasil, o cara vai ali na loja americana e vai comprar a arma. Primeiro que o custo não vai ser qualquer um que vai conseguir comprar uma arma. Que uma arma no Brasil é cara. Munição, esquece. É outro martírio. Cada munição aí tá quase 5, 6 reais. Documentação, para quem não sabe, tem que ter a documentação. Você é obrigado a estar filiado a um clube de tiro. Você é obrigado a ter X visitas mínimas no clube de tiro. Ou seja, ainda é muito complicado para o cidadão de bem, o pai de família, ter uma arma para defender sua família. Mas realmente estamos avançando muito. Temos um pessoal aí do ProArmas que faz um trabalho tem o Marcos Polon. Marcos Polon, cara, esse abraço cara é pro Marcos sensacional. Polon, esse cara é incansável. Tem um vídeo dele de 3 minutos que ele, assim, acho que é o melhor resumo do que é a segurança pública brasileira. É o dele. Tem aquele rapaz... Bené Barbosa. Bené. Que eu tive Bené também trazer o Bené aqui, né, cara? Tem que trazer o Bené aqui. O Bené vai ser difícil. O Bené não é fácil. Mas, vamos deixar aberto aí. Marcos Polon já está convidado. Bené, a gente já sabe que é difícil, mas já está convidado. E tem o cara que é um advogado também. Eu não lembro o nome dele, me perdoa, mas o cara do Porte Abacaxi. Não conheço. Cara, o cara é muito engraçado também. Porte Abacaxi? Depois isso é coisa de atirador. Não, mas vamos lá. E o pior de tudo, Júlio, pior de tudo para mim é a demonização, a lavagem cerebral ideológica que se faz no Brasil a respeito de armas. Tá? Você cria no cidadão uma cultura de ser ovelha. Você doutrina ele para... Você tem que abaixar a cabeça, você não pode reagir de forma nenhuma. Você ter uma arma em casa... um perigo. É um perigo. Eu me lembro, de uns 4 anos atrás, eu vi um estudo publicado
por um cidadão que é dono de uma dessas ONGs aí que defendem bandido. Era a coisa mais doida que eu já vi. Porque ele fez um estudo para dizer o seguinte: o policial que anda armado tem probabilidade muito maior de morrer em confronto com os bandidos, né? Policial fora de serviço, armado, tem probabilidade muito maior de morrer do que o policial que anda desarmado. Cara, é assim, os caras pegam as teorias mais malucas e o pior, Júlio, isso aí é ensinado na televisão, nos reality shows, nas escolas. É uma catequese. É uma catequese ensinando o cidadão brasileiro a ser ovelha, cara. Ovelha. É um troço inaceitável. E tem gente que apoia isso. E são os famosos... Como é que se fala? Influenciadores. Eles acham que... Mas quer pegar uma coisa? Pega essa galera e olha a escolta. É isso aí. A hipocrisia. Aí tá todo mundo armado. É isso Mas aí. eu não. Eu não ando armado. Mas a minha equipe tem fuzil e pistola pra poder me defender. Aí é mole, né, meu irmão? Cara, isso aqui é Rio de Janeiro, isso aqui não é para amadores, né? Isso aqui não é para amadores. Mota, como que você vê, você que é um estudioso do assunto, sobre essa questão dessa nova milícia do estado do Rio de Janeiro? Hoje a milícia, ela tá um pouquinho diferenciada, né, a milícia. De quando ela começou para agora, como que você vê isso? Zema, a impunidade, ela é mais contagiosa do que o Covid original, né? Porque agora esse é Ômicron aí, Tá com agora, nada. agora já tem uma outra. A impunidade, quando você deixa a impunidade prosperar, ela entra por todas as instituições. E a grande diferença que eu vejo entre milícia e facção é que a milícia tem uma penetração nas instituições do Estado. A facção não tem. A milícia, ela se articula de outro jeito. E isso tudo é fruto da impunidade. Enquanto você não adotar um rigor, o sujeito, quando comete alguns tipos de crime, ele tem que sofrer uma consequência proporcional à gravidade do crime que ele cometeu. Eu tenho uma frase que eu uso, que as pessoas às vezes ficam meio chocadas, que eu digo que a sentença do bandido nunca pode ser mais leve que a sentença da vítima. Então, é fácil a gente vê isso muito, principalmente nos políticos de esquerda, que esbravejam contra a corrupção, contra essa ocupação do Estado por esses outros interesses, mas vai ver as penas para crime de corrupção, né? Vai ver a quantidade de processos por corrupção que prescrevem, né? Para não falar daqueles criminosos que são descondenados, né? Não vamos nem entrar nesse... Nome, não vamos citar nós somos pioneiros agora nisso no Brasil. Né? Descondenação é o Brasil na fronteira do direito, cara. Como diz o Marcelo Rocha Monteiro aqui, a gente já criou a prisão em regime aberto, né? Visita íntima para estuprador. Porra, a dificuldade de comprar arma pro cidadão e pro bandido libera, e agora a descondenação. Porra. Não, agora eu só quero entender. Será que o pessoal, a rapaziadazinha lá, que devolveu milhões, será que eles vão pedir de volta, mano? Porque se o cara não é mais culpado... Tem direito. Não tenha dúvida. Se o cara foi descondenado, como o cara não tem direito? O cara foi apreendido lá, não sei quantos Ele tem direito a receber... Claro, o cara foi descondenado. meu irmão. Ele tem direito a receber de volta o dinheiro que não era dele. Pô. Não tem dúvida. Cara, aí ele pode cair numa questão tributária. Se existir alguma questão tributária ali que difere da questão criminosa, aí tributariamente pode ficar uma parte da retida. Agora, só paga o imposto do roubo. Mas ele vai pagar... Fomos na tua conta e pegamos na tua conta lá, senhor Sérgio Cabral, fomos na tua conta lá e pegamos lá 20 milhões. Porque você era suspeito de ter feito isso. Aí, aquele crime dele
prescreveu, ele foi inocentado. Então, aí tem também a questão da teoria da laranja podre. Olha só a contaminação. Se a prova que foi prestada, abrir aquele processo, era uma prova inepta, ilegal, qualquer ação que demandou naquele processo é ilegal. Inclusive a busca e apreensão financeira. Ou seja, a rapaziadinha que foi lá, fez aquela delação premiada, Não adiantou de nada. devolveu essa grana toda, agora falou, devolve, devolve porque é meu. Cara, isso não é sério, mano. Tá vendo? A gente começou falando Isso não é sério. do crime aqui, né? Olha como rapidamente a gente viu que do crime daqui a gente vai pro crime lá, né? Só que aí é o Mota, seguinte, não dá em nada. o crime aqui ainda é porrada. O cara tá preso, mais ou menos, mas o cara fica agarrado, tem uma regaliazinha de uma visita íntima. Mas aqui, irmão, Isso aí. aqui o cara ainda continua viajando, continua com 1 milhão. Ah, eu vou preso. Beleza. Deixa eu ver. Vou ficar o quê? 2 anos até o pessoal esquecer? Irmão, tu vai ficar agarrado E prisão 2 especial. anos em Prisão especial, né? Calma. Peraí. Mas você o quê? 3º grau? Opa, já dá pra gente dar uma melhorada pra você. Então faz o seguinte, fica preso, quietinho lá. Daqui a um pouquinho a gente já te libera pra uma tornozeleira. Já vai usar um sinal de Wi-Fi aqui na perna, tá? Mas quando tu terminar, o teu dinheiro tá lá. Olha que vantagem. Porque ele não devolve esse dinheiro. Meu irmão, falando sério agora, fala só um minuto. Falando sério agora, você é funcionário público, tá bom? Você foi pego roubando. Com quanto você entrou? Com X. Hoje você tem 3Y. Mano, esse dinheiro não é teu, tá bom? Então eu vou tomar tudo isso aqui, tudo isso que você conquistou, entre aspas, vai ser tomado, você vai preso e nunca mais pode concorrer a cargo nenhum. Nunca mais. Era o óbvio, né, Júlio? Nunca mais. Era o óbvio, né? É o mínimo que se deve fazer. Porque no Brasil vale a pena ser ladrão, corrupto, bandido, vagabundo do colarinho branco. No Brasil vale a pena. É isso aí. Já tá mais que provado que vale a pena. Essa é a nossa batalha. É a batalha contra a impunidade. Se você ataca a impunidade, você está atacando a corrupção, você está atacando o crime violento, É isso aí. você está atacando o crime sexual. Você quer proteger a mulher? Não precisa criar a delegacia da mulher, não precisa criar a lei. Acaba com a impunidade, cara. Que o vagabundo faz o que vai quer, saber que daqui vai a dar 2 merda. ou 3 meses, daqui a 2 ou 3 anos o cara tá na rua de novo. Agora, se ele souber, olha, eu vou fazer isso com a mulher, eu vou ficar 15 anos lá E sem não ter tem direito caô, a nada isso e não aí. tem caô, eu quero ver. Eu não vou fazer nada. Cara, pô. você matou a charada. É o famoso ditado: passarinho que come pedra, o pessoal em casa já sabe. É isso aí. Rocha, Mota, empreender no Brasil, empreender. O que vale mais a pena pro cabra hoje em dia? Ser empreendedor ou ser um criminoso, um vagabundo? Caramba. A gente viu a resposta para essa pergunta, Zema, na pandemia, né? Quando o empreendedor, né? O empreendedor que é o empreendedor que a maioria da população brasileira queria sair de casa, né? Para fazer o seu serviço ou para vender a sua mercadoria. E não podia, né? Estava proibido de andar na rua. A gente tem que mudar isso. Eu lembro de uma fala A gente sua tem que sobre mudar a chance de uma empresa no Brasil dar certo, dar errado, e a chance do cara ser descoberto. Essa é a criação do Marcelo Rocha Monteiro. Essa daí é a clássica do Marcelo. É o seguinte, no Brasil, obrigado, apenas 2% dos assaltos são esclarecidos. Né? Então isso quer dizer o seguinte, se o Júlio abre uma pizzaria, eu for lá e assaltar a pizzaria dele, a chance de nada acontecer comigo é 98%. Ou seja, quase garantido. Agora, se o Júlio, né, o Júlio foi lá, pegou o FGTS dele,
pegou um dinheirinho com a sogra. Não sei se o Júlio tem sogra. Se tiver, manda um abraço para a sogra do Júlio. Minha sogra não me perturba tem anos. Então vai 2 abraços para a sogra do Júlio. Não, ela já morreu. A minha também não. Vai um abraço para ela assim mesmo. Que gerro mais desnaturado. Mas a minha tá viva. Vou mandar um abraço para ela. Mas o Júlio vai lá, pega esse dinheiro, compra, né, aluga lá um imóvel, compra tudo, monta lá a pizzaria dele. Qual é a chance do Júlio não quebrar nos primeiros 5 anos? 40%. Mas se eu for lá assaltar a pizzaria do Júlio, a minha chance de eu me dar bem é quase 100%. Meu amigo, qual é a escolha que você vai fazer? Porra, é evidente. O Brasil é um país que encoraja. A impunidade encoraja. E sem contar que você tem um sócio quase que majoritário, né? Que são os Isso aí. impostos. Até o nome dói. É imposto a você fazer tal Eu estava coisa. falando sobre isso hoje à tarde. Que o brasileiro ele não tem essa noção. Ninguém explica para ele isso porque não interessa. Né? Mas quase 50% do que a gente ganha, a gente paga de imposto. Aí o cara diz, não, eu não pago imposto nenhum, não pago imposto de ano. Cara, essa garrafa d'água, 50% dessa água aqui, dessa garrafa d'água, está indo para sustentar um monte de parasitas que vivem, né, às custas dos nossos impostos. Isso quando você explica isso para as pessoas, né, e é por isso que isso não é explicado. Né? O brasileiro médio ele não entende o que é esse sistema maldito que a gente vive. Né? Como é importante a gente bater nessa pauta de redução de imposto. Né? Já dizia o meu amigo Hélio Beltrão, imposto é roubo. Né? Imposto é roubo. Ô, Mota, a gente tem visto aqui a sociedade, parte da mídia, uma grande parte dos políticos cariocas, que quando querem algum tipo de intervenção na polícia, olha que absurdo. E uma coisa que me irrita muito isso. Toda vez que se fala, vamos equipar a polícia, ao contrário de eles pensarem no equipamento para dar mais segurança e proteção aos policiais, como pelo menos a frente da viatura ser blindada, ou pelo menos a questão da colete mais leve e mais resistente. A farda dos policiais. Hoje nós vivemos num país tropical, Rio de Janeiro, o sol que tem. Não se pensa num uniforme melhor para o policial, agora se pensa em câmera. Mas é uma câmera que não é para poder combater criminalidade, é para fiscalizar o próprio policial. É importante a gente fazer algumas observações aqui. Isso que você falou está certíssimo. Eu fico assim profundamente tocado quando eu vejo, nessa temperatura que a gente está, debaixo do sol escaldante, e você passa pela orla e você vê muitos policiais usando, alguns, justiça seja feita, já estão, né, com uniforme, bermuda, mas outros estão com aquele uniforme completo, escuro, né? Colete. Meu Deus do céu. E essa questão da câmera, Zema, é bom a gente lembrar, né, que isso é uma pauta que a turma da esquerda, né, empurrou, mais uma pauta que eles empurraram goela abaixo, que a gente vive no país, né, que já chegou a ter 65 mil assassinatos no ano. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes do Brasil já chegou a 30, para você ter uma ideia, dos Estados Unidos é 5. A do Reino Unido é 1. A do Japão é meio. Nós chegamos a 30. E essa turma diz que o grande problema do Brasil é a violência policial, que tem que controlar a polícia. Chegamos ao ponto da polícia ser proibida de fazer operações. Tá? Então, a polícia é atacada e demonizada todo dia. E isso que você falou é certíssimo. Tem políticos que, por não entender nada ou quase nada de segurança pública, a única proposta para a segurança pública que eles conseguem fazer é vamos comprar viatura, né? Vamos comprar armamento. E o grande problema da polícia, do Estado de uma forma geral, não é a compra, é a manutenção. Né?
Um grande defensor dessa pauta é o Coronel Cajueiro, da Polícia Militar, fez um trabalho fantástico sobre vitimização policial. Os dados de vitimização policial no município do Rio de Janeiro são absurdos, né? O coronel fez um estudo estatístico e ele mostrou que o risco de morte que um policial militar corre na região metropolitana do Rio de Janeiro é 7 vezes maior do que o risco que um soldado americano correu na Guerra do Vietnã. Caramba. Então, se você pega um policial militar que trabalha na região metropolitana, mas ele manda ele para a Ucrânia, ele vai se sentir de férias. É o que você falou. A gente deveria começar pela proteção do policial. As condições de trabalho que um policial tem, eu acho que em qualquer outra profissão, a Justiça do Trabalho já teria mandado parar a empresa. Mas né? Análogo a escravo. Porque tem o tal do equipamento de proteção individual, né? Que o EPI. Que não é suficiente. É isso aí. Então, essa pauta que você levantou está certíssima. Infelizmente, a realidade é que a maioria dos políticos não entende, ou se entende, não liga muito, prefere uma solução populista, né? Porque aí você entrega a viatura, tira foto, né? Tira com a viatura, ou faz uma reforma na delegacia, mas você não endereça essas coisas de uma forma sustentável, né? Então, eu vou fazer uma colocação e vou entrar numa outra questão que eu acho que você também pode dar uma boa passeada por esse assunto. Eu falei aqui numa outra entrevista que o que está faltando são os nossos governantes entenderem que para a segurança do policial militar, em geral, da segurança pública em geral, então o policial penal, o policial civil, o policial militar, então, os bombeiros não, que os bombeiros nessa linha aí, eles são muito bem queridos, né? Mas a partir do momento que o Estado, o grande Estado, diz o seguinte para a população, que se você ferir um dos nossos, a mão forte vai contra você. O que eu quero dizer com isso? Morreu um policial. Todas as unidades vão para aquele local ali, vão caçar e vão trazer vivo ou morto. Isso vai fazer o seguinte, em outros países, quem é que quer matar um policial? Sabe que vai dar uma merda danada. Nos Estados Unidos, o vagabundo pensa 10 vezes antes de atirar num policial. Porque ele sabe que lá ele vai ser preso, vai pegar cana dura, e se ele for preso, ele tá no lucro do caramba. É isso aí. Essa é a verdade. Falta muito isso aqui no Rio de Janeiro, principalmente. Júlio, a gente volta à questão da impunidade, né? Se você mata um policial e a pena que a lei prevê para você é o equivalente a um tapinha na mão, e você matou um policial, você sabe que é a realidade do Brasil, que em algumas facções o cara ele é como se ele fosse promovido de patente, graduado. Pega né? a moral. Então, essa é a realidade. Um cara desses, na minha visão, e como eu não sou policial, a minha visão é uma visão de cidadão, é uma visão moral, de justiça. Um cara desse tinha que mofar uns 20, 30 anos, sem ver a luz do sol. Quando ele sai, ele não oferece mais perigo nenhum. Com certeza. E quem pensar em fazer isso vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes. No Brasil, presta atenção no que eu vou te falar. Não só a punição do criminoso que comete esse crime é leve demais para o crime, quanto cada vez mais a polícia está cerceada e impedida, inclusive, no seu direito de defesa. Porque se a polícia faz uma operação em algum lugar e alguém é baleado, a gente já sabe qual vai ser a manchete, né? Fulano baleado durante a operação policial do BOP em tal lugar. A primeira coisa que se assume é que o tiro
ou veio da arma da polícia, ou eu escuto isso de muita gente, foi por falta de planejamento da polícia. Né? Todo mundo sabe planejar uma operação policial melhor do que os policiais. Isso aí. Então, e aí tem mais uma coisinha. Você vê algumas decisões judiciais inacreditáveis. Tem uma decisão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que diz o seguinte: os policiais foram prender uns bandidos, os bandidos saíram correndo atirando nos policiais. E a decisão lá da Câmara Criminal diz o seguinte: como os bandidos estavam atirando sem fazer mira, não se configura tentativa de homicídio. Então, se configurou lá um outro crime qualquer que é... Né? Assim, imagina você que é um policial recebendo uma notícia dessas. Né? Esse tipo de decisão judicial é rotina no Brasil hoje. Meu Deus. Porque, infelizmente, o nosso direito foi contaminado pela ideologia, por uma coisa chamada de garantismo penal, que chega a ser até ridículo, mas o garantismo penal é você assumir que o bandido é bandido porque ele é um coitadinho e não teve oportunidade na vida, então você não deve puni-lo, você deve dar oportunidade para ele. Por isso, vocês vão lembrar daquele maníaco do Distrito Federal, né? Vocês lembram que teve aquela caçada, né, de centenas de policiais atrás dele? O cara cometeu vários crimes tão bárbaros que eu não vou nem falar aqui. Lázaro. Esse sujeito, depois de já ter cometido vários crimes, ele recebeu um curso de empatia com as vítimas. Ele fez um curso dado por uma ONG, que com certeza deve receber recursos, né, do Estado, recebia de algum lugar. O cara que era maníaco, classificado como psicopata pelas próprias autoridades penais, ele recebeu um curso de empatia com as vítimas. E depois foi solto para fazer o que ele fez. Então, nessa realidade, tá? Você imagina como você tem que ser um herói para você ser um policial no Brasil, né? Mota, eu queria que você comentasse o seguinte. Eu tenho uma matéria aqui. A matéria é uma matéria... coisa normal do dia a dia do judiciário brasileiro. A advogada vegana ganha liberdade provisória após passar mal na prisão. Eu vi. Comente. Eu vi. A advogada, né? Não, foi uma mulher que foi presa. Uma mulher que foi presa e a advogada entrou alegando. E aí a advogada alegou que ela é vegana. Não, aqui a informação é a advogada vegana é solta. Então, ela foi presa e aí ela alegou: eu sou vegana, não tem dieta vegana na prisão. Isso. Então, vamos soltá-la. Isso. É o que eu falei, isso é a materialização do garantismo penal, né? A pessoa já que toma uma decisão de soltar, né, alguém nessas circunstâncias, ela já parte da premissa de que aquela prisão é errada. Porque vocês já ouviram essa frase 1 milhão de vezes: prender não adianta, Zema. Porque prender não ressocializa. A frase mais fofa, mais linda, né? Que resume prisão a justiça criminal. Não socializa. Querido, não socializa em lugar nenhum do mundo. Não foi feito para isso. Se você for nos Estados Unidos, 70% de resistência criminal. Na Europa é 60%. Prisão foi feito para punir, para dar o exemplo, para a sociedade mostrar que a sociedade valoriza a vida, valoriza o direito de ir e vir, liberdade, propriedade. Então, quando alguém viola essas regras, esses valores sagrados, você pega aquela pessoa, isola ela da sociedade por tempo suficiente para mandar um exemplo para os outros e para que ela pense 2 vezes no futuro, antes de cometer outro crime. Isso é óbvio. Nem sempre foi assim, né? Até alguns séculos atrás, você pegava um cara e se ele matou alguém, você matava ele, né? Se ele feriu alguém, você feria ele, torturava. Então, a prisão é uma evolução na história da humanidade. Inclusive, porque muita gente é a favor de pena de morte, eu acho que em determinados casos o sujeito merece morrer pelo crime que cometeu. Mas, como a justiça não é perfeita, você sempre corre o risco de ter um erro judicial. E não há como reparar um erro judicial na pena de morte. Então, eu acho melhor, bota o cara numa celinha... Dá uma perpétuazinha para ele.
Perpétua não, porque perpétua parece que o cara vai viver para sempre. É só enquanto ele viver. Entendeu? Isso. Tá Olha, resolvido. você fez isso com aquela criança, né? Você fez isso com aquela mulher. Você vai ficar aqui sentado nessa celinha aí. E você tem até o resto da sua vida para você se arrepender. Pra você pensar. Para pensar. Então, mas no Brasil, predomina essa frase. Prender é errado, porque não ressocializa, Roberto. Aí você pega um psicopata e dá um curso de empatia com as vítimas. Aí você pega um estuprador e diz para ele, fica tranquilo, você lá na prisão você vai ter visitas íntimas. Então a gente tem que mudar as ideias, né, Zema? Porque não adianta nada a gente nem equipar o policial, nem reorganizar a nossa polícia, se as nossas leis continuarem tratando um sujeito que é vagabundo, esse é o termo técnico, né, que se usa no direito penal. Né? Vagabundo. É um vagabundo. Ficar tratando um vagabundo como um pobre coitado, qual é a consequência disso? É que você transforma toda a população de bem em alvo desse cara. E a população de bem não pode se armar, a população de bem não sabe o que está ao redor dela. Nós todos viramos presas indefesas desses caras. Aqui, ó. O pessoal do chat mandou aqui. Vocês viram o vídeo numa emissora de TV que o tráfico fechando a linha amarela e sequestrando 2 ônibus. Eu não sei se é agora, mas fecha uma das principais vias do Rio de Janeiro. Quem não mora no Rio, a linha amarela é uma das principais vias daqui da nossa cidade, do nosso estado. E eles fecharam e sequestraram 2 ônibus e levaram para a comunidade Brasil. E aí, um dia no Rio de Janeiro. Pergunta a qualquer policial que você conheça. Os chefões do tráfico, né? Os chefões das facções do Rio de Janeiro, todos já foram presos várias vezes. Se a primeira vez que o cara for preso, ele ficar lá e não sair, assim, é uma coisa meio óbvia, né? Se ele for preso e não sair, ele não vai poder voltar para chefiar de novo o tráfico naquele lugar ou em outros, né? Ah, mas Roberto, vai gerar uma explosão de gente nas cadeias. Melhor do que ver isso que a gente está vendo, né, gente? Mas custa muito caro manter o bandido na prisão, eu que pago. Meu amigo, e aqui fora? Quanto é que custa para você viver sempre com medo? Quanto custa sempre uma vida? Com medo. É só fazer esse cálculo. E tem um estudo de um famoso economista americano, Thomas Sowell, ele mostra o custo para a sociedade é 30 vezes maior um bandido solto que o bandido na cadeia. Sabe? Agora, eu vi nas tuas redes sociais que você postou lá alguma coisa sobre a Ucrânia. Eu estou acompanhando, Tá tô acompanhando a guerra. Eu vi que você está acompanhando esse negócio. O que você acha que isso pode evoluir? Isso pode... O que isso pode dar para nós Júlio, aqui brasileiros? Eu estou seguindo várias fontes de informação. Eu tenho amigos ligados à indústria de defesa internacional. Eu tenho falado muito com eles. Hoje eu passei quase 3 horas na Jovem Pan falando sobre isso, né? Qual é o cenário que eu formei? Né? O Putin ameaçou durante muito tempo. E o Ocidente, os Estados Unidos, a Europa, eles estavam preocupados em lacrar. Foi isso. O Putin ameaçou, o Putin disse, eu vou fazer. E chegou até um ponto, vocês vão lembrar, ele botou as tropas dele na fronteira da Ucrânia e ficou lá um bom tempo, né, colocando tropa lá. E o que ele queria estava claro. Ele queria que se parasse com esse papo da Ucrânia entrar para a OTAN. E não vou entrar na questão moral, na questão do direito, eu só vou dizer o seguinte, imagine que a Rússia convidou o México para entrar no Pacto de Varsóvia. Você acha que os Estados Unidos vai ficar aqui? O fato é que, e aí o Putin o Ocidente cometeu um erro de cálculo, porque um erro de cálculo, um erro de julgamento, né? Porque eles não acreditaram que o Putin ia fazer isso. Acharam que era blefe. Mas ele já fez antes. Ele já fez antes. Mas, 3 vezes.
Mas os caras estavam preocupados em lacrar. Agora o primeiro-ministro do Canadá, né, veio em defesa da Ucrânia, ele estava preocupado em prender os caminhoneiros lá, porque os caminhoneiros, né, estavam lá com um problema lá de sei lá o quê, né? Cara, qual era a preocupação dos Estados Unidos? É aquela lacração, né, aquelas pautas, né, enfim, né, progressistas. Esqueceram que existe um país chamado Rússia, que tem 5.000 ogivas nucleares, cara. 5.000. Cada ogiva nuclear dessa tem centenas de vezes a capacidade de Hiroshima e Nagasaki somadas. Uma só, né? Uma só. Então o cara manda 3 aqui pro Brasil, a gente volta à Idade da Pedra. Entendeu? O Enéas, o saudoso Enéas, que era a favor do Brasil ter armas nucleares, e ele falou: sabe por que eu sou a favor de o Brasil ter arma nuclear? Não para usar, mas para impor respeito. Guarda-chuva nuclear. Que é o seguinte: se você jogar pedra no meu quintal, eu jogo no teu. Isso é... Só esse assunto já dá um programa inteiro, mas só para retomar. Então, o Ocidente cometeu um erro, porque eles acharam que o Putin Estava só blefando. Só que o Putin cometeu um outro erro também. Ele achou que ia ser molezinha. Ele achou que era entrar na Ucrânia e neguinho ia botar as mãos para cima. E não foi. E não é. Foi. Isso aí. E aí agora o Zelensky começou a lacrar, né? O Zelensky agora está nas mídias sociais. Semana passada o Zelensky fez uma live com o parlamento britânico, cara. Foi aplaudido, de pé. Hoje ele fez uma com o Congresso americano. Aí citou Martin Luther King lá no parlamento britânico. Ele citou Churchill. Cara, você viu o que ele fez? Ele é bem orientado, ele faz isso. Cara, ele faz isso. olha só. Ele fechou Ele com ela. sabe a Aquilo audiência que ele tá falando. ali não é à toa. Entendeu? Só que eu acho que aí o Zelensky está cometendo um erro, porque ele está embarcando no erro original do Ocidente. O Ocidente achava, né, Estados Unidos e Europa, que o negócio é lacrar, vamos lacrar. Então, esquece a Rússia. O importante é o primeiro general transgênero dos Estados Unidos. Não sei se você viu isso. Cara, enquanto eles estavam preocupados com isso, a Rússia estava montando as tropas lá. E o Zelensky está embarcando nessa, porque o Zelensky vai ganhar a narrativa, mas vai perder a guerra. Vai perder a guerra. Não tem chance. Porque Putin é maluco. O Putin é sem utilizou- limite. o que Ele vai chegar num ponto que Gaddafi chegou, que ele vai falar assim, mano, ou agora eu vou soltar uma bomba aí, um gás químico, uma merda dessa doida aí, que com certeza eu vou acabar, vou dar o checkmate, como os Estados Unidos também fez com Hiroshima e Nagasaki, também foi checkmate. Sim. Pera aí, não dá pra poder bancar essa guerra mais durante muito tempo. Então, checkmate. A grande questão é essa. Eu acho que ele vai partir com checkmate. Ele não vai ficar conquistando cidade por cidade, cidade por cidade, cidade por cidade, sem recurso e durante mais os próximos 2 meses. Não, eu acho que ele vai dar um que checkmate. ele está muito preparado financeiramente. Mas não é financeiramente. O é o Putin, custo, ele é um custo estrategista de andar, de você nato. caminhar no território. É água, é alimento, é suprimento, alimentação. Cara, Isso é difícil manter isso. Não, essa rede pra de ele, abastecimento não. das Pra- tropas. pra ele, não. Tô não. falando de dinheiro. Eu acho que a logística dessa guerra, ele é um cara muito inteligente. Muito inteligente. Qual é o medo? Se ele fizer esta merda de soltar alguma coisa lá, a OTAN vai ter que responder. Concorda comigo? Não. Tem vários cenários possíveis aí, né? No tabuleiro de guerra. Tem vários Sim. cenários. Semana passada eu publiquei um artigo que eu vejo 4 cenários aí que podem acontecer. Né? Vamos lá. Um é ele ganhar. A Ucrânia dizer, chega não o vai Zelensky entrego, vou embora, né? Ou matam o Zelensky, o Putin ganha, aí ele bota lá o homem dele lá, Pró-Rússia. sai fora, acabou. Beleza. Esse é um cenário. Qual é o outro cenário? Ele desiste. Ele chega e fala assim, pô, tá me custando muito,
Eu achei que isso aqui eu ia dominar em 5, 6 dias. Pô, já tem né? Quase um mês. Não tá valendo a pena. Aí o que ele faz? Ele faz um acordinho lá meio a boca, né? Pede lá umas... me dá Pra eu... não sair sem moral. Para não sair sem moral, me dá um chiclete, 2 pirulitos, né? E bota o meu primo ali e acabou. Ele sai fora. Quer dizer, o cenário ele ganha, o outro ele perde. Tem um terceiro cenário que é aquilo ali vira meio que um Afeganistão, meio que um Vietnã. Ele nem ganha, nem perde, nem sai, nem joga bomba e fica ali naquele reme-reme um tempão. Né? Síria também ficou durante muito tempo. No Afeganistão, né? Quanto tempo a Rússia ficou lá, né? As sanções econômicas. Chega uma hora que essas sanções vão prejudicar os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa também. Vamos suavizar. Aí, então, isso aí também não vai durar para sempre. E tem um quarto cenário. O quarto cenário é que é um problema. Né? Que o quarto cenário é o seguinte: dá uma merda. Por exemplo, os Estados Unidos tem essa história, né? Que a Polônia tem uns MiG lá, uns caças MiG, que ela quer emprestar para a Ucrânia. Desde que os Estados Unidos deu os caças novos, são os F-35, para a Polônia. Vai que a Polônia empresta esses caças para a Ucrânia. A merda aí. Aí o piloto ucraniano vai lá cheio de gás, né? Pô, Zelensky, abate um caça russo. Cara, o caça russo cai em cima da Polônia, entendeu? Aí a Rússia vai para abater o caça ucraniano e aí atira sem querer num caça né, da Polônia. Aí a OTAN entra na história e aí... Temos a Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial que não precisa nem virar atômica. Porque uma guerra dessas na Europa, envolvendo os países... Meu amigo, bota a gasolina aí a R$20, né? A produção de alimentos, aí, o que a gente está vendo, não sei se vocês... Eu estou vendo um troço que eu nunca vi na minha vida. A cenoura está R$12. Tá absurdo, a cenoura tá preço de filé, quase preço de filé mignon. Tá R$12, cara, uma cenoura, irmão. Tá absurdo. Cara, uma couve-flor, R$9. Assim, uma loucura. Carne já começou a cair um pouco de preço, né? Mas os hortifruti ganjeiros, e nego tá dizendo que é no país inteiro. Porque eu coloco lá no Twitter, aí as pessoas falam, lá no Nordeste tá assim também. Mas, enfim, esse cenário de uma guerra na Europa, cara, é um cenário de catástrofe que não precisa virar nuclear, entendeu? Se virar nuclear aí, meu amigo, aí, cara, o troço fica tão catastrófico que pode até acabar ficando bom pra gente aqui, né? Porque aí, cara, acaba a Europa. A Europa já era, vai sobrar para os Estados Unidos, ninguém vai gastar bomba com a gente, né? E aí, Júlio, é a vantagem da gente não ter bomba. Ninguém vai gastar bomba. Brasil? Brasil! Ninguém vai gastar bomba com a gente. O Brasil é café com leite. Eu vou mudar o rumo da prosa agora, vou mudar o rumo da prosa e a gente voltar para o Rio de Janeiro. Mota, eu vou fazer uma pergunta. Caramba. Eu tenho que perguntar. Olha lá, hein? Eu tenho que perguntar. Que horas são? Já tá na hora da pergunta, pelo amor de Deus. Tem já hora, ficou bem à vontade, já tem na hora da pergunta. Aqui a gente deixa à vontade. Mota. Então começa a ficar... tá certo. Ainda bem que eu tô bebendo água. Você é pré-candidato a deputado? A gente já pode dizer que é pré-candidato? Pré sim. Pré? Pré sim. Então eu sou pré-pré. Pré-pré. Pré-pré-candidato. Vai topar o desafio de novo? Zema, Como você vê isso? Você tem acompanhado a minha trajetória, né? Eu tenho um problema gravíssimo, que é o seguinte: eu entrei na política por convicção. E quando você entra na política por convicção, você sofre muito, né? Porque é uma estrada pavimentada por decepções. Mas eu não consigo abrir mão dessas convicções que eu tenho, né? Uma delas é em relação à questão da segurança pública. Eu acho que o momento em que... Eu não vou nem falar da gente resolver, mas a gente equacionar e a gente trazer os níveis de criminalidade do Brasil para níveis normais, é tanta coisa que vai melhorar na nossa vida, tanto problema que eu tenho, que você tem, que a gente não sabe que tem por causa da segurança, esses problemas vão sumir, né? Então, nossa vida vai melhorar muito, muito, muito. Eu tenho uma fé enorme nisso, porque eu morei 5 anos nos Estados Unidos, eu sei o que é uma rotina onde você não vive com medo, né? O meu irmão, que mora lá,
ele deixa a porta do apartamento dele, da casa dele, aberta para a moça que limpa entrar lá. Então, eu tenho uma fé profunda nessa questão da segurança. E também acho que é uma grande missão nossa, de pessoas como nós, combater essa mentalidade que a esquerda, né, divulga para as pessoas, que a esquerda quer que as pessoas adotem, que é uma cultura de dependência do Estado. Né? Você esperar que o papai Estado tome conta de você, né? Desde que você nasce até a hora que você morre, tudo é o papai Estado que vai fazer por você. Né? A gente sabe que por trás desse papai Estado tem uma coisa chamada de político. Então, para cada 100 reais que esse Estado recebe para tomar conta de você, essa máquina política fica com 80, 90. Né? Então, você está dando do seu dinheiro para você ser cuidado. É missão de pessoas como nós, que a gente está pensando no Brasil para daqui a 20, para daqui a 30, para daqui a 40 anos. Você tem filho, eu também tenho, não sei se o Júlio tem filho. Então, cara, quem entra na política com esse objetivo sofre pra caramba, né? Mas tem uma missão, cara. Nada supera você ter um senso de propósito. E a gente vive no Brasil num sistema político muito complicado, é o nosso sistema político eleitoral, e dentro dessa complicação toda a gente vive num estado muito complicado também. Então, a gente talvez tenha uma das missões mais difíceis aqui no Brasil. Mas a gente não pode abrir mão dessa missão. Tá preparado para mais uma pergunta difícil? Manda. Vamos fazer uma análise para governador agora. Essa galera que nós temos aí concorrendo ao governo do estado. Para governador, nós temos o nosso atual, né? Que tem um cara aí que está coladinho, segundo as pesquisas, está bem colado com ele aí, empatado, né? Que é o Marcelo Freixo. Eu acho que hoje o Rio de Janeiro só tem um candidato a governador, se chama Cláudio Castro. O Freixo é uma piada ambulante. O Freixo como é que é aquela música do Raul Seixas, né? A metamorfose ambulante, né? É a música do Freixo. O Freixo era o radical do PSOL. Você tem vídeos aí online, quem quiser entra no Google, você vai ver vídeo do Freixo defendendo as maiores barbaridades, falando mal da polícia. De repente o Freixo saiu do PSOL, foi pro PSB e virou a favor da polícia. Você não viu pedindo aumento para a polícia. Fica vermelha, cara, sem vergonha. Coisas da política. É efeito do Copacabana Palace. Depois que ele tomou aquele banho, que ele deu aquele tchan no mergulho. Não sei se vocês já viram essa foto. Não. Entra no meu Twitter, que tem lá uma foto. Eu lembro dessa foto. Que ele tem, parece que o Freixo tem uma namorada que é ligada na indústria de cinema e que é uma pessoa de recursos. Né? E aí, por isso, ele passou a frequentar locais como Copacabana Palace. É uma foto maravilhosa. Ela é tão bacana, essa foto, que parece que é montagem. Porque ela foi tirada de longe. E, assim, o Freixo de bermuda, camiseta, olhando assim no horizonte. Né? A namorada dele, eu não sei se é a esposa, se preparando para entrar na piscina. E, no primeiro plano, a piscina do Copacabana Palace, que é um lugar lindo, maravilhoso. Né? E olha, eu não tenho nada contra o Freixo frequentar o Copacabana Palace, acho que é direito dele, inclusive cumprimento ele pelo bom gosto. Né? A gente só tem que parar e pensar, né? Porque a gente não pode agir de um jeito e falar do outro. Né? É como essa turma que mora em cobertura do Leblon e que diz que, né, encoraja uma série de comportamentos que não acontecem nas coberturas do Leblon. Tá? Então, Júlio, eu acho que hoje o Rio de Janeiro só tem um candidato, que é Cláudio Castro. O Freixo é uma piada. Né? O Freixo, eu não sei qual é o objetivo por trás da candidatura do Freixo. Talvez seja aumentar a visibilidade dele, talvez seja mudar, fazer um makeover. Né? Mas o Lulinha Paz e Amor deu certo. Então, eu particularmente, eu não... Eu ficaria atento, porque o Lulinha Paz e Amor eu levantaria a guarda, tá? certo. Então, o Freixo, Paz e Amor, versão 2022, entendeu?
é regado a Prosecco, de repente, seja mais aceitável do que o Freixo de porta de boteco. A gente está no Rio de Janeiro. Então nada é impossível. É impossível. Mas eu tô fazendo uma análise baseado no que eu vejo, na opinião das pessoas. Eu acho que o Freixo, ele se elege e reelege pelo resto da vida deputado, porque tem maluco suficiente no Rio de Janeiro para elegê-lo deputado. Agora, a chance dele ser eleito para um cargo majoritário, né, onde você precisa ter um arco de alianças, você precisa de um número muito maior de pessoas olhem para você, eu acho que a chance dele é absolutamente Mas zero. o Cláudio, ele Zero. mostrou que veio. Você acha que ele já tem esse recado, já? Eu acho que sim. Eu acho que o Cláudio tem feito, tem levado o Rio de Janeiro para frente. Veja bem, Zema, a gente tem sempre que olhar onde é que a gente está, né? A gente está num estado... Cuidado com os elogios, porque ele pode ser preso daqui a um tempo, porque Rio de Janeiro, Olha ninguém só. escapa da cadeia quando senta na cadeira de governador. Então a gente tem que ter cuidado. Eu acho que a gente tem que ser crítico, né? A gente não pode perder o senso de realidade, né? O Cláudio assumiu o governo porque o Wilson foi empichado e tinha tudo, né? A probabilidade era de que fosse um desastre, né? De que, poxa, dentro dessa situação toda do Rio de Janeiro, não foi um desastre. É isso que eu estou dizendo. O Rio de Janeiro é um estado que tem uma dívida, você sabe, de quase 200 bi, é uma dívida impagável, tem um problema gravíssimo de criminalidade, então é um desafio enorme você governar um estado como esse. Então, dentro desse tabuleiro que a gente tem hoje, essa é a minha resposta para a pergunta do Júlio, né? Eu não vejo nenhum outro candidato com condições políticas e eleitorais de se colocar como favorito. Não vejo. Bom, vamos falar para o pessoal de casa quais são os candidatos que vão concorrer contra o Cláudio. Eu fiquei Tem que falar sem rir? Sem rir, por Então favor. vamos lá. Vou Aqui é falar um sério. programa Vai. sério, Vai. instrutivo. Por favor, beba tua água, molha a palavra, se concentra. Diga lá, você quer dizer, não, eu vou ficar aqui sério, sem rir. Não, eu vou perguntar, porque eu ouvi dizer que o... Glória a Deus. Qual o nome? Cabo Daciolo. Então nós temos Obrigado, produção. Cabo Daciolo, Marcelo Freixo, Cláudio Castro e temos mais quem? Felipe Santa Cruz, Felipe Santa Cruz? Isso aí, presidente da OAB. ex-presidente da OAB. Ex-presidente. E mais quem? Acabou? Hoje, 4. eu acho que é só 3, isso na que verdade, a gente tem. contra Não, ele. aí isso é Marta Rocha, aquela galera que gosta de concorrer. Não, mas galera aí que gosta. não Mas vem pra eu não vi ganhar. o nome da Marta sendo Eu veiculado também não- dessa A vez. prefeitura do Rio, ela deu um trabalho. Não vi. Então, Cabo Daciolo. Chance zero de ser eleito governador do Rio de Janeiro. Chance zero. Acho que ele está vindo só para manter o nome dele. Ele tem os votos dele lá. Com certeza vai ter alguns votos que vão ajudar, né, na próxima candidatura dele, seja lá o que for. Mas chance de ser eleito governador, nenhuma. Absolutamente. O ex-presidente da OAB. Também, nenhuma. Ele tem uma posição, ele é visto por muita gente como tendo uma posição de esquerda forte demais. Eu diria que ele tem o mesmo problema do Marcelo Freixo e não tem a visibilidade que o Freixo tem. Então, acho que a chance dele ser eleito é menor do que a do Freixo. Apesar dele ter sido lançado pelo Eduardo Paes, né? Quer dizer, ele tem um impulso, Padrinho. vamos dizer assim, um padrinho forte. um padrinho que sabe muito bem como funciona a política do Rio de Maior partido Janeiro. do país hoje. Aí é um político que sabe como é que funciona a política, né? Mas eu acho que a chance dele também é zero. Agora, Mota, eu quero fazer uma observação seguinte. Por um lado, parece muito catastrófico a gente ter pessoas de tão baixo clero concorrendo na política para governador hoje, mas, por um lado, eu fico muito feliz.
Porque aqueles grandes clãs que existiam no passado, do filho de fulano, que depois do filho de fulano veio um filho e veio um neto para poder ser candidato. Essas famílias foram dizimadas da política carioca. Você já percebeu isso? Que elas foram dizimadas? Então hoje os grandes sucessores ao trono não existe mais. E aí abre o quê? A esperança pro novo. Hoje o cara que está em casa, literalmente... O cara que está em casa, se ele quiser, daqui a 4 anos ele pode ser governador do estado do Rio de Janeiro, porque o Rio hoje está aberto para o novo. Os grandes nomes não existem mais. Então, mesmo que você tentasse, você falar assim, vamos pensar no Romário. Mano, não tem mais viabilidade. Fulano não tem viabilidade. Fulano foi preso. Fulano de tal foi preso. Fulano de tal foi empichado. Fulano isso. Então, assim, eu acho que é um novo momento. Fazendo uma outra leitura... Eu acho que é o momento ideal de renovação, seja para que lado for, de renovação na política carioca. Considerando que os players, os grandes players, não tem mais. Então vai ser a galera aí, que são os vereadores hoje, é a galera que está começando a política, que eu acho que vai tocar o nosso estado do Rio de Janeiro para os próximos 30 anos. Que felicidade. Zé, eu acho que a gente está vivendo ainda uma fase de transição, né? Quando nós nos conhecemos, a gente ainda estava no Brasil antigo, né? O Brasil, naquela época, dominado pelo PT, né? Dilma presidente. Você vai lembrar, quando a gente foi para a rua, pediu impeachment, as pessoas riam da nossa cara. Isso. Vocês são idiotas, vocês acham que vocês vão conseguir tirar a Dilma, né? As pessoas riam. E a gente tirou. Então, aí o Brasil entrou numa fase de transição, né? Nessa fase de transição incluiu o fenômeno Jair Bolsonaro. Né? Também você vai lembrar, quando o Jair começou a caminhada dele a presidente da República, ele era meme. Ele né? era As chacota. Pessoas, era chacota. Eu me lembro no início de 2018, as pessoas me garantindo que era Alckmin que ia ganhar, porque a máquina do PSDB é imbatível. Então, se você olhar, foram vários marcos, várias coisas que foram acontecendo que a gente não achava que eram possíveis, né? Eu acho que a gente ainda está nessa fase de transição. E no Rio de Janeiro também, né? Várias surpresas daqui e dali. E eu acho que essa convocação que você fez é muito importante. E aí eu vou transformar essa convocação numa pergunta. Eu quero saber, Zema, se você é pré-candidato. Engraçado. O entrevistado aqui, cara... Eu sou entrevistador e você que é uma pergunta, não tem não? Uma pergunta, eu quero saber, pô. Então, cara, eu perdi minha carreira a criminalista, né? Eu sou advogado criminalista, para quem não sabe, e desde que nós fomos também mordidos aí por esse mosquito aí, dessa nova política, desse desejo de ver um Brasil melhor, pelo liberalismo, com fortalecimento do patriotismo, do conservadorismo, cara, eu perdi minha carreira como advogado criminalista. Porque você contrataria um advogado criminalista que é contra a progressão de regime, que é contra a visita íntima, que é a favor... Mano, esquece. Então, minha carreira de criminalista foi pro espaço. Eu tenho uma família para sustentar e minha carreira foi pro espaço. Consequentemente, eu vim embrenhando para dentro da política, discutindo ativismo, e me peguei numa cena. Hoje eu tenho todo o problema que um político tem. Eu só eu só não tenho mandato. Eu tenho todos. Isso aí. Inclusive, eu ando de segurança. Eu só ainda não tenho carro blindado, mas hoje eu ando com 2 policiais fazendo a minha segurança. Então, hoje eu tenho todo o problema que o político tem. Eu só não tenho um mandato para fazer o bom uso do mandato. E, obviamente, para poder também alimentar minha família, porque tem um passarinho lá em casa que precisa de alpiste. Então, a consideração hoje é muito grande de realmente entrar para a política, não mais como ativista, mas como um político, porque a minha profissão de criminalista já foi pro saco, ela é inexistente hoje. Você é um comunicador, pô. Você além da política, a sua vocação... E realmente né? é o seguinte, as pessoas enxergam na gente uma possibilidade realmente do novo. E se o novo está aí, se é o momento do novo, eu estou fazendo uma fortíssima consideração em me candidatar nessas próximas eleições. Porque se os problemas que político tem, tem hater, tem tudo que político tem, eu tenho, né? A gente ainda só não tem um mandato. Então, eu acho que o caminho, de repente, vai ser esse sim, tá, Mota? De repente, a gente vai ser companheiros.
aí, concorrendo? O Rio só vai ganhar. O Parabéns Rio só vai pela ganhar. sua decisão. Valeu. Parabéns. Mota, só mais uma pitada. Me diz aí, qual o diagnóstico que você tá vendo aí agora a nível federal, presidencial, mano? Eu acho que a gente corre o risco sério de levar no primeiro turno essa eleição. Corre o Porque, risco, sério. porque o que é que a gente está vendo, Júlio? Nós estamos caminhando para um plebiscito. É isso que vai acontecer. O brasileiro vai entrar lá na cabine de votação, vai olhar para a urna e vai ter uma escolha. Você vai escolher entre um capitão do Exército, né, que está há 30 anos na política, contra o qual nunca se teve nenhuma acusação, nunca foi envolvido em escândalo nem nada, e do outro lado um ex-presidiário, descondenado. É essa a escolha. Aí o brasileiro que trabalha, que tem filho, que tem família, que está preocupado com o seu futuro, né, que viu o escândalo da Petrobras, né, o mensalão. Hoje eu publiquei no Twitter uma série de posts sobre o escândalo da Petrobras, porque as pessoas esquecem, né? Yeah. E uma das matérias lá era dinheiro da Petrobras, dinheiro desviado da Petrobras foi usado para pagar até garotas de programa. Aí tinha lá... Assim, a gente viveu umas coisas nesse país e pessoas como eu e o Zema, que a gente foi para a rua, né? A gente... Porra, quantidade de vezes que nós subimos em caminhão, voltamos para casa roucos e a mulher reclama que você, mais uma vez você vai mais uma manifestação... Cara, a gente tirou esses caras do poder. Custou muito suor, custou muito trabalho isso, custou muito sacrifício. E agora se reverte tudo, é como se nada tivesse acontecido. Não é possível. As pessoas com quem eu converso também não aceitam isso, né? Você tem gente que tem dinheiro, que teve poder, né, que foi colocado no seu lugar, que foi preso, como você falou, que perdeu tudo, agora vai recuperar. Não pode isso. Então, eu acho que quando o brasileiro chegar e se ver diante dessa escolha, o resultado vai ser claro, vai ser avassalador, né? E aí fazem de tudo para criar na nossa cabeça a ilusão de que não é assim. Olha, saiu a última pesquisa do Bar dos Petiscos. O Bar dos Petiscos aqui na frente fez uma pesquisa que deu o descondenado com 40%. Pode ser piada. Vocês lembram das pesquisas de véspera da eleição de 2018, dando... Não, matemático, pode procurar no Google, matemático da USP calculou que a chance da eleição do Haddad é de 90 e tantos... Pô, é igual a chance do assaltante escapar impune, é garantido. Não vai acontecer isso. Uau! Top. Bom... Eu ainda tenho aqui 365 perguntas para poder fazer, que correspondem a cada dia do ano. Porém, nós estamos no final do nosso Polígrafo Podcast. Mas antes, rapidinho... Fala do jabá. Agradecer ao pessoal que tá aqui com a gente. Pô. Não posso esquecer dessa rapaziada, essa galera fiel aqui com a gente. Agradecer aí cada um que até para você que esqueceu de dar o like. Você que esqueceu de se inscrever, aproveita agora, deixa teu comentário, tá? Pô, vou aproveitar pra galera e pedir pra me seguir no Twitter. Isso. R Mota com 2 T's, número 2, R Mota 2. Tem Twitter, Facebook, Instagram, tem um curso, tem site, tem boletim, seus livros, canal do Telegram e tem 4 livros para você Fala comprar. aí o nome dos livros. O primeiro livro chama Ou Ficar a Pátria Livre, está disponível na Amazon. O segundo é Jogando para Ganhar, Teoria e Arte da Guerra Política. O terceiro é A Destruição da Segurança Pública Brasileira. E o último é Os Inocentes, do Leblon. Leia e não sejam inocentes. Que tal? Esse sabe E ele vender. fala que eu sou orador. Isso aí é o quê, ó? Esse sabe Zema vender. é o cara, aprendi com o Zema. Eu quero mandar um abraço aqui, tá aqui no estúdio, aqui, nosso amigo Ventrilha. O assessor mais que especial. Assessor master. Isso aí não é assessor, isso é amigo, namorado, não sei do voto. Ô, mano, aonde olha, tá um, tá o outro. Parceria boa, né, Ventrilha? Já me confundiu com ele várias vezes. Eu fiz reunião no lugar dele. Sério? É Roberto, é careca, vai, porra. Vai tu mesmo. É Cara, isso aí. então, Mota,
daqui a alguns meses, vamos marcar uma outra, cara, um outro bate-papo. Vambora. Entendeu? Você é sempre bem-vindo aqui. Muito a obrigado, nossa foi uma família. honra estar aqui, um prazer conhecer o Júlio. É raro a gente ter uma conversa tão inteligente, né? Animada, com perguntas instigantes. Né? As obrigado. mais maliciosas vai ficar para parte 2. Aguardem. Próxima vez que o Mota vier no polígrafo, meu irmão. Porque hoje Vai você tá ser- saindo daqui tranquilo. Não, mas ele também escorregou pra caramba. Ele foi malandro. Ele, Pá, mas da próxima, vem preparado que vai sentar no polígrafo. Obrigado, meu irmão. Maravilha. Forte abraço. Valeu, Muito obrigado. galera que tá até agora. Beijão pra vocês e até sexta-feira. Sexta-feira temos quem aqui? Sexta-feira nós temos... Ah, rapaziada, olha só. Sexta-feira nós vamos ter aqui o Sargento Sacramento. Sabe quem é o Sacramento? É aquele policial que entrou errado na favela e ficou encurralado lá, mas conseguiu tomar um fuzil. Trocou tiro durante muito tempo e a rapaziada teve que entrar lá. Caramba. Vai ser top. Sexta-feira, não perca, Sargento Sacramento, aqui no Polígrafo Podcast, contando os maiores detalhes. Detalhes Aventura de daquela herói, né, mano? aventura lá, que eu não Próprio desejo pra ninguém. Galera, Valeu. muito obrigado. Esse foi mais um Polígrafo Podcast. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus e fui! Valeu, produção.